Galera, beleza? Estamos de volta hoje no canal e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo diferente. Hoje eu vou explicar sobre algumas coisas que eu tenho visto aí na galera e vocês têm feito perguntas, né, sobre a parte da blocagem dos vídeos que eu postei agora, então eu vou explicar alguns conceitos que eu uso, que são 3 dicas para você melhorar a sua escultura antes dela ficar pronta. 3 dicas para você ter sucesso no resultado final da escultura. Porque muitas vezes você fica se perguntando, pô, qual é o processo, né? Qual que é a real ligação que eu tenho com a escultura, fora a parte mecânica, por exemplo. Qual que é a parte de concept, o que é melhor para a minha escultura, como que eu faço para corrigir erros que eu não consigo ver, principalmente. Eu acho que a maior dificuldade do aluno é quando ele não consegue ver o erro, não é verdade? Então, assim, você pergunta para mim às vezes assim, mas Logan, dá para ver o erro sem eu saber onde está? Então eu vou te ensinar algumas técnicas para você achar os seus erros sem precisar agora se estressar com isso, tá certo? Porque eu sei que é muito difícil isso daí. Geralmente quando eu comecei a esculpir, hoje eu vejo o erro nas minhas peças lá de trás, né, de trabalhos lá de trás, e eu fico realmente pensando, pô, se eu tivesse usado as técnicas que eu tenho hoje, só de observação, só para resolver esses problemas, as minhas peças seriam muito melhores lá atrás e com certeza teriam evoluído melhor, tá bom? Bom, você tem algumas dúvidas também em relação, por exemplo, a alguns trechos da blocagem, que eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre blocagem que o pessoal pediu, mas entre esses vídeos, entre essas técnicas, também tem outras técnicas pequenas, conceitos pequenos, ideias pequenas, tem maneiras de resolver alguns problemas pequenos no meio delas que vai te resultar num trabalho menor. E eu estou aqui para te ensinar essas técnicas, tá bom? Então vamos lá hoje, tá? Porque são problemas que eu tive, são problemas que você tem e problemas que eu consegui resolver, tá certo? Bom, se você não me conhece, o meu nome é Logan Barros, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou um escultor profissional, com mais de 15 anos aí sólido, trabalhando profissionalmente. Tá? Trabalho como artista praticamente a vida toda, trabalhei para inúmeras empresas de fora do país, dentro do país, e formei muito escultor, né? Eu consegui trazer para o mercado de trabalho hoje muito escultor profissional, que está dando aula, que está vivendo de arte, através da minha experiência, da minha metodologia de ensino, que o pessoal conhece. Eu sempre faço tudo muito passo a passo, tudo muito mastigado, tento passar para vocês sempre, principalmente nos cursos, o conceito melhor de fazer uma coisa, sempre estendendo o assunto para que ele fique muito visível, tá certo? Então, formei muitos escultores, formei muitos artistas profissionais no mercado, e esse mesmo conceito, essa mesma ideia eu trago hoje para o canal, algumas dicas para você, para melhorar o seu trabalho, e fundei, através dessas dicas, o curso de escultura.com, que é esse curso que tem o primeiro módulo, né? Você faz essa peça no primeiro módulo, e depois tem outros módulos, mas esse curso já está online aí, pronto para você, para te preparar também para o mercado de trabalho, tá bom? Eu fundei esse curso no sentido de formar um artista do zero, para quem não sabe nada de escultura, pegar e se transformar num artista, e já no primeiro módulo você já consegue fazer a peça, ou seja, a minha metodologia de ensino sempre foi essa. Muitos vídeos que eu faço para o canal, muitas vezes você vê que o vídeo às vezes é curtinho, às vezes eu não mostro uma peça, só de falar, mas é importante às vezes minuciosamente, matematicamente, né? A didática tem que ser essa. Muitas vezes a pessoa tem talento, mas ela não tem talento para ensinar. E ensinar é isso, tá? Ensinar é pegar para a mão, tá? É você imaginar, se pôr no lugar da pessoa, não é? Que muitas vezes eu me ponho no lugar de vocês, que vocês podem morar num lugar que não tem material, não tem acesso a curso, a internet às vezes não chega tão bem. Então eu tenho que me colocar no lugar sempre da pessoa que tem menos acesso, da pessoa que tem menos talento, da pessoa que tem menos... Talento não, porque talento não existe, talento é prática, né? Prática é uma boa informação, bom ensino e boa vontade, são 3 engrenagens juntos que faz a máquina andar, tá? Então é isso aí que a gente vai fazer, tá? Essas mesmas dicas que eu tenho na minha experiência eu trago para você agora, tá bom? Bom, não esquece de dar o seu joinha no vídeo. Se você não conhece o canal, peço para você ficar até o fim do canal, tá? Aproveita bem o conteúdo, dá uma olhada aí no canal que deve ter sempre um vídeo para te ajudar, sempre tem um vídeo aí que dá para, com certeza, né, sanar alguma dúvida sua, tá bom? E clica no sininho para receber notificação, que é muito importante. Quando eu lançar um vídeo novo você já recebe ele fresquinho ali em primeira mão, tá bom? Aí você não fica defasado. Eu estou no canal todos os dias, faça chuva, faça sol. Hoje eu estou com gripe, mas estou aqui de novo no canal. Não deixe vocês na mão nunca. Então é isso aí, tá? Se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha para ajudar o canal e para
você levar isso para outras pessoas que não conhecem o canal, tá bom? Bom, as primeiras dicas então que eu vou te dar, vamos lá. A primeira coisa que você tem que tomar consciência, por exemplo, eu faço muito retrato, tá? Hoje no Brasil são bem poucas pessoas que fazem retratos de escultura e a maioria só faz grande, tá? Eu consigo fazer tanto um 10, ou seja, a cabeça desse tamanho, como um sexto, como um 4, e realmente é uma técnica muito difícil, tá bom? E aí, dessa técnica, tem uma técnica que eu uso que vai ser usada para tudo, né? Essa é a sequência da parte de escultura que eu vou gravar no próximo vídeo, né? Que eu já rastelei ele todo, né? E nessa hora aqui da minha escultura eu faço uma coisa que é o que eu faço com os rostos quando eu estou esculpindo, tá bom? Que é o que? Chegou no momento da escultura, é ideal você fazer o quê? Você pegar a sua cabeça que você está fazendo, se for um retrato, se for de alguém conhecido. O pessoal que faz muito noivinho de biscuit, é importante fazer isso. Eu sei que o processo tem que ser rápido, mas é importante fazer isso, tá? Você é um escultor que está fazendo um corpo, um rosto, qualquer coisa. O que você vai fazer? Chega no momento da sua escultura que é bom você abandonar um pouco ela de lado, tá? E não coloca ela num lugar, tipo aqui que eu posso ficar vendo. Não. Literalmente esconda ela de você. Literalmente esconda ela de você, tá? Coloca no seu armário, cobre ela, faça qualquer coisa com a cabeça, com a escultura. Porque vai acontecer o seguinte, o que acontece? Essa é a primeira dica. O seu olho, ele satura de ver aquilo, então ele deixa de ver defeito, ele deixa de ver problema, ele deixa de ver erros anatômicos, proporção, ele deixa de ver simetria, ele deixa de ver volumes diferentes, e isso é um problema. Então, esconder a peça e dar um tempo de peça, né? Quando a gente tatua, por exemplo, tem costume de falar tempo de pele, né? Que a gente tatua 1 hora, 30 minutos e para, 30 minutos e para, assim a pele não machuca. A mesma coisa serve para o seu cérebro. Se você trabalha direto numa peça, tá? E você não tem muita experiência, é capaz que acontece muitas vezes de você passar batido alguma coisa. E essa coisa que passou batido só vai aparecer aqui, ó, quando a peça estiver pintada. Aqui a pintura ela vai ajudar a sua peça ou vai destruir a tua peça, que eu sempre falo, a pintura ela é a alma do negócio também, né? Tipo, não adianta a escultura ser muito bem feita se a pintura for ruim. E ali o que tiver de errado na sua pintura, o que tiver errado na sua escultura, perdão, a pintura vai exaltar mais ainda, entendeu? Então, sempre dê tempo para o seu olho esquecer daquela peça. Bom, Logan, mas qual é o tempo que eu uso para isso? Geralmente eu sempre indico para o pessoal. O pessoal pergunta, Logan, como que você consegue esculpir uma peça inteira em um dia, em 24 horas? Isso é um absurdo. Não é, de tanto da aula eu peguei experiência, velocidade. Por exemplo, eu consigo esculpir essa peça. Eu acho que no vídeo não dá pra ver direito porque é time-lapse, né? Mas eu cheguei aqui, por exemplo, nesse ponto da escultura aqui com 1 hora e 20 de escultura, entendeu? Ainda demorei um pouco mais porque eu estou fazendo, mas isso não é importante. Essa questão de velocidade não é importante, tá? Esqueça isso. Por isso que eu te vou te dar uma dica então. Deixe pelo menos 48 horas, tá? Ou 3 dias. Deixa 3 dias, ou 2 dias, ou 3 dias, essa peça escondida. E vai fazer outra coisa. Outra coisa importante que eu te indico também, por exemplo, olha, eu estou fazendo 3 peças por vez. Eu sempre faço, 3 peças de cada vez. Por quê? Porque às vezes você satura da peça, não só do olho. Muitas vezes você está cansado também. Você que não vê, chega um ponto da peça que deu um limite. Eu sempre falo que cada peça tem um limite, tá? Então, esconde a peça e parte para outra peça, tá certo? Você vai ver que a hora que você voltar a ver esse rosto, a sua cabeça está livre dele. Aí você vai falar, nossa, o olho está torto, nossa, isso está torto, aquilo está torto. Esse tempo de deixar a peça de lado vai ajudar você demais, demais, demais. E por que eu estou falando isso agora? Eu falo, pô, eu podia continuar a parte lá da blocagem, mas eu não vou porque é o seguinte, existem esses pequenos problemas que acontecem entre esses intervalos, entre esses processos da blocagem até o fim da peça, tem esses problemas. Eu não posso deixar você passar por isso sozinho. Eu não posso, tá? Eu seria muito errado se eu escondesse o leite, né? O pessoal sempre fala pra mim, principalmente o pessoal do curso, né? Comenta muito que fala, Logan, você é um cara que não esconde o leite, cara. Tudo que a gente pergunta, você fala e fala mesmo e dá a solução. Eu acho que isso é muito importante. Ninguém vai roubar o meu trabalho, ninguém vai roubar o meu conhecimento, ninguém vai atravessar você. Existe mercado para todo mundo. Se todos vocês que estão me vendo hoje produzissem peças, na verdade, ninguém roubaria o trabalho de ninguém. Pelo contrário, abriria mais no mercado, entendeu? Haveriam novos colecionadores, tá? Então, eu sempre ensino vocês da forma mais sincera possível. Sempre, 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 sempre. Eu sempre ensino vocês da forma que eu gostaria de ser ensinado, tá bom? A forma que eu não tive, eu hoje dou para você, tá bom? Então, essas dicas são importantes sim. Você vai pensar, nossa, é só um vídeo ele falando. Você não tem noção de como essas 3 dicas vão melhorar a tua peça, certo? Tá? É muito mais rápido eu gravar um vídeo na mesa fazendo uma escultura
do que fazer um vídeo falando. É muito mais rápido para mim, eu tenho muito mais habilidade em esculpir do que em falar, tá? Tá certo? Então eu falei pra você, mas se é importante, tem que trazer para vocês, porque às vezes é um obstáculo, uma pedra que você encontra, e às vezes é uma pedrinha pequena, tá? Muitas vezes você tropeça numa coisa e quando você vai ver é uma bolinha de gude, não é um pedregulho. E às vezes pedrinhas pequenas, pequenos obstáculos atrapalham mais do que um obstáculo grande, porque a pedrinha pequena você não vê, tá? Então com a minha experiência, pessoas que têm mais experiência conseguem ver onde está o problema, então tá aí para você, tá? Então a primeira dica, deixar a peça descansar o seu olho, esconde a peça pelo menos por 24 horas, 48 horas ou pelo menos 3 dias, tá? Não mais que isso, tá? Alguns escultores são absurdos, eles falam, eu vou esconder a peça uma semana. Pode ser, pode desligar total, tá? Bom, a segunda dica tem a ver com o que eu já falei, a segunda dica é importante, é o que? Gente, modela sempre 2, 3 peças no intervalo. Por quê? A hora que você está começando a fazer essa peça aqui, que eu vou te mostrar uma coisa. Lembra que eu mostrei essas peças que eu estou fazendo, né? O Michael Myers está praticamente pronto, só estou dando acabamento nele agora, e o Krueger do filme 2010, né? Bom, se você pegar então, eu tenho aqui, ó, essa peça pronta praticamente, ó, tá com o rosto, eu vou colocar cabelinho dele de cabelinho mesmo, né? Então eu vou mostrar isso no vídeo depois como fazer também. Então só falta pinar ele, tá? E colocar umas coisas, tá? Então o que acontece aqui? Eu estou fazendo o Michael Myers, então, estou fazendo o Krueger de 2010 e estou fazendo essa peça que eu fiz praticamente para o vídeo e para os meus alunos do canal, do curso também. Eles estavam com um pouco de dificuldade aqui no peitoral, então eu fiz esse aqui que eu vou gravar depois para eles, tá? Eu estou sempre colocando material extra no curso, isso é importante, tá? O curso não é vendido assim, tal curso e coisa, então, da mesma forma que eu trago para vocês conhecimento, imagina para os meus alunos, né? Eu tenho um carinho para ensinar muito grande, eu gosto de ensinar. Então é importante pra mim, eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno, quando eu vejo você postando lá, mandando uma foto no meu Instagram, Logan, olha, apliquei aquilo que você falou, ficou assim, olha, ficou daquele jeito. É muito satisfeito pra mim, tá? Quando eu vejo você aplicando o conhecimento, melhorando e você ficando feliz, eu acho muito importante isso daí. Então você pode ver, 3 peças. E por que 3 peças? Porque enquanto essa peça minha, a primeira, está descansando no armário, eu não vou ficar sem fazer nada, entendeu? Aí eu vou para outra peça. E por ser uma peça diferente, você pode perguntar assim, Logan, mas não perde o foco daquela peça? A ideia é perder o foco, entendeu? Porque você fala, nossa, mas aí não entendi nada. Não entendi nada. Não, presta atenção. Estou fazendo uma peça do Fred, não tem nada a ver com a peça anatômica do Conan que eu estou fazendo lá no vídeo, de escultura. O que tem a ver daí? Exatamente isso. Enquanto sua peça está descansando, você vai se desligar 100% daquela peça que você está fazendo. Então o seu cérebro ele vai resetar daquilo. Ele vai começar a fazer um Krueger. A sua preocupação agora o que é? Detalhes, queimaduras, metal, textura de lã da blusa, textura da calça, tal, não sei o que lá. E a peça do Conan praticamente é anatomia. Quando eu volto para a peça do Conan, eu desliguei 100% dela, então eu vou conseguir enxergar muito mais coisas. E pelo menos você não fica parado. Porque acontece o seguinte, muitas vezes chega num ponto da peça, por exemplo, que nem esse daqui, ó. Olha, eu comecei a fazer ali a bota e tal, chegou aqui eu parei um pouco. Por que eu parei um pouco? Essa peça eu estou nela mais ou menos, do começo ao fim, entre cabeça, mãos e tudo, eu acho que eu estou nela mais ou menos umas 3, 4 horas, né, tá? Eu esbocei a mão, tá vendo? Com a faca, né? Comecei a esboçar a mão com a faca. E aí eu parei. Por que eu parei? Porque eu estava saturado da peça. Você fala, nossa, enjoou da peça, enjoei da peça. Sabe? De tanto você ficar em cima da mesma peça, muitas vezes ela satura. Porque às vezes você vê um filme, às vezes você vê uma história em quadrinho, você assiste um desenho, às vezes você tem outras influências. Que nem, por exemplo, estou fazendo uma peça do Michael Myers e tal. Aí de repente lá eu vejo um filme do Conan. Putz, que dá aquela vontade de fazer o Conan e tal. E a peça começa a fazer o que daí? Ela começa a me saturar, o Michael Myers. Aí eu paro um pouquinho ela de lado e deixo ela de lado. Porque é o seguinte, essa é a segunda dica, presta bem atenção. Você só vai fazer a escultura quando tiver com vontade. Não obriga o seu cérebro a terminar por terminar, gente. Tá? É uma coisa assim, às vezes você faz o primeiro pé lindo lá, quando vai fazer o segundo só falta aquilo para terminar, só falta o pé. Você vê claramente a diferença entre um pé e outro. O pé com vontade e o pé sem vontade, tá certo? Então a segunda dica é o seguinte. Modele várias peças, 3 peças pelo menos, ou 2 pelo menos, por 3 motivos. O primeiro, para você dessaturar, né? Você não saturar da primeira peça que você mudou. A segunda, para você sempre modelar feliz, algo que você quer.
E o terceiro ponto, acho que é o mais importante, para você não ter desculpa, não ter tempo para procrastinar. Falar assim, ah, mas eu não estou esculpindo porque eu guardei a peça. Não. Ou seja, nesse rodízio você está sempre esculpindo. Agora repara o seguinte, esculpindo 3 peças. Supondo que você só modele à noite, na hora que você chega no trabalho. Supondo que você só modele de fim de semana. Esculpindo 3 peças, mesmo que você demore 3 meses para fazer essas 3 peças, quando você termina você tem 3 peças. Dividindo pelo tempo que você fez, seria como se você tivesse feito uma peça por mês. De 3 em 3 peças, por exemplo, em 12 meses você teria 12 peças, por exemplo, fazendo a cada 3 meses, entendeu? Por que acontece isso? Porque na hora que você começa a blocar várias figuras, você começa a aprender também coisas, talvez em uma que você vai usar na outra. Ou talvez você encontre uma solução em uma que você fala, nossa, talvez eu vou fazer tal coisa na outra. Muitas vezes eu escondo a peça, a hora que eu volto, a peça estava assim, eu falo assim, pô, eu quero deixar mais para trás. Porque eu olhei a peça nova. Então para mim, quando eu olho a peça depois de 3 dias, de novo ela, parece uma peça nova. Parece que eu estou corrigindo uma peça de aluno e não uma peça minha. Ou seja, a minha cabeça, o meu olho não está mais saturado naquilo, tá bom? Então essas 2 dicas é muito importante, tá? A terceira dica é fazer o uso da simetria visual, do espaço visual. Quando você desenha, você é obrigado a resolver os problemas naquela posição do desenho 2D e dane-se, né? Se você sabe anatomia vai sair ótimo, se você não sabe você vai se lascar porque você não tem como virar. Mas na escultura, pô, na escultura eu posso virar, cara, tá vendo? Eu posso virar ele para um lado, eu posso virar ele para cima. E o que acontece daí? Você repara que muitas vezes quando eu olho a sua figura, a figura de assim, ó, você vai ver que muitas vezes um ombro está mais largo que o outro, um peito está mais alto que o outro. Aí eu vou lá e olho de assim, ó. Você fala, logo, mas não é a mesma visão? É. Mas agora eu estou mudando a minha visão. Porque aí eu vou enxergar e falo, caramba, cara, um lado do plexo solar aqui na costela está mais alto que o outro. Tá? Isso é muito importante. Então, sempre olhar a figura de todos os ângulos. Lembra que eu expliquei no outro vídeo sobre action figures, sobre que a peça tem que ficar bonita? A peça, para ficar bonita, ela tem que ficar bonita de todos os ângulos, né? Lembra? Eu expliquei? Então, por exemplo, eu olho a peça assim, ó, ela ficou legal? Ah, tá legal. De costas, tá legal? Ah, tá legal. E assim, tá legal? Ah, tá legal. E de frente, tá legal? Tá legal. Se ela ficou visivelmente bonita de todos os lados, primeiro ponto positivo. Agora você tem que usar essa geometria de todos os ângulos para você conferir a peça. Muitas vezes você olha uma cabeça vista de assim, ó, a sua visão, tá? A minha seria essa, mas a sua seria essa, ó, tá? Aí você vai olhar e você fala, eita, um supercílio está mais alto que o outro. Se você olhar a figura de assim, ó, você vai fazendo assim, ó, assim e assim, 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 você fala, opa, olha lá, eu vejo claramente aqui que tá um pedacinho torto, eu vou ter que corrigir, entendeu? Depois eu viro a peça de assim, ó, e vou olhando. Aí você vai ver que o nariz está para o lado, que a boca não está centralizada. E isso é muito importante, usar a simetria ao seu favor, tá? Usar a simetria à sua disposição. Aproveita que você consegue virar a peça e vira a peça de todos os lados. Falando sobre simetria, uma ferramenta que eu uso muito, que eu fiz, que você pode fazer aí, que é uma ferramenta literalmente fácil de fazer, é essa daqui, ó. Você vai comprar um compasso, tá vendo? E você vai tirar aquelas 2 pontas dele e vai colocar 2 agulhas, vai fechar ele e vai entortar devagarinho as agulhas, que as pontas têm que ficar idêntica, ó. Eu uso isso para medir as escalas e as coisas. Por que eu uso essa ferramenta, por exemplo? Você fala, ah, Luga, mas eu posso usar essa, por exemplo, ela mesma, só que isso aqui é grosso. Essa, por ser fininha, entra em qualquer lugar, entra até na axila dele, entra dentro do nariz. Eu prefiro isso, tá? E aí o que você vai fazer? Gente, presta bem atenção. Fez uma palma da mão, mede toda para fazer a outra igual. Fez um seio de uma escultura, faz o outro igual. Fez um braço do cara, mede tudo para ver se está igual. Principalmente a altura, largura, tá certo? Isso é muito importante, a simetria é muito importante para a sua escultura, tá? E geralmente você vai fazer tudo isso nessa área da blocagem. Quando eu passei o rastelo, lembra que eu falei, olha, essa no último vídeo eu falei, olha, agora eu vou passar o rastelo, né, ó, na figura toda. Se eu tiver que mudar as mudanças agora, eu já posso mudar aqui agora, de detalhe e tal. A partir daqui, ó, eu vou definir a anatomia, ou seja, eu vou desenhar a anatomia dele. Então daí eu vou precisar que tudo esteja simétrico, tá? Porque senão você imagina, a hora que eu começar a fazer um bíceps, o cara tá assim, aí eu começo a fazer um bíceps aqui. A hora que eu chego do outro lado eu falo, nossa, mas tinha pouca massa, vou ter que pôr mais. Eu tenho que parar o que eu tô fazendo,
fazer de novo a segunda e a terceira etapa da blocagem, lá, lá, medir tudo, tal. Ou seja, vai desanimando a peça e a peça não fica legal. Então, nesse ponto da escultura é a hora que você vai medir tudo, tá bom? Então são essas 3 dicas de blocagem principal para você corrigir erros da sua escultura, tá bom? Isso é muito importante, tá? Eu vejo pelo pessoal que faz o curso comigo, eu estou sempre pegando no pé, estou sempre corrigindo as peças, estou sempre marcando, desenhando por cima, tá? Se precisar eu faço um vídeo, por quê? Porque eu sou chato com medida, eu sou chato com esse tipo de coisa, porque eu sei que o importante é quando a peça estiver pintada. Por exemplo, eu pego um aluno, quando ele tem a primeira peça dele pintada na prateleira dele, cara, é como nascer um filho, é uma emoção que ele tem, que ele fala, nossa, eu fiz. Aí se ele começar a achar um monte de defeito de simetria, proporção, coisa, aquilo desanima ele. Eu tenho que fazer um modo com que ele termine a peça e ele fique feliz, ele fala, caraca, eu fiz uma peça lindona, e ele gosta, ele seja apaixonado pela peça dele, entendeu? Então é isso daí, tá bom? Bom, então eu peço para você, se você gostou do vídeo, se essas dicas foram úteis, deixa o seu like aí, o like é muito importante, através do like que eu vou saber se o assunto é interessante para poder fazer mais assunto, para poder fazer mais vídeos, tá bom? Se você não conhecia o canal, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal que eu vou estar sempre trazendo conhecimento para você. Se você já conhecia o canal, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela sua audiência, a gente está sempre junto, tá bom? E não se esqueçam, galera, por favor, compartilhe o vídeo. E se você quiser interagir comigo nas redes sociais, a descrição do vídeo aqui embaixo, né, a descrição do vídeo do YouTube, aqui você tem lá o Facebook e você tem o Instagram. E você também encontra na descrição o curso de escultura.com, que é o curso profissional que eu criei para transformar a sua vida, transformar o seu mundo, que é um mundo amador, em você ser um artista profissional que vai criar e vender, tá bom? Então, muito obrigado, tá? Mais uma vez, deixa o seu comentário, deixa o que você achou, diz aí dúvidas que ficou, alguma coisa, e a gente vai sempre respondendo, tá bom? Então, muito obrigado, galera, tamo junto, até amanhã, galera, vai lá!